Olá pessoal, tudo bom? Já estamos em clima natalino, não é mesmo? Pessoal, olha só, hoje eu tô aqui com vocês pra gente falar sobre um assunto. Nosso vídeo vai ser sobre um assunto de extrema importância, tá bem? Assim, um pouco delicado o tema, mas muito, muito importante e bem definitivo para a nossa jornada de tentante. Hoje eu vou falar com vocês sobre a relação entre nossos médicos e nós tentantes, a relação importantíssima entre o médico e a paciente, tá? Porque isso pode sim determinar o rumo da nossa jornada, né? Porque muitas de nós tem muita sorte no começo, assim, de tudo, nós nos depararmos com uma clínica bacana, com acolhimento, com um especialista que nos acolhe mesmo, que nos pega pela mão, né? Já desde o começo, assim. Isso é muita sorte e isso acontece muito, né? De a gente ter a melhor experiência do paciente. Mas muitas vezes isso não acontece. Recentemente eu fiz um evento agora, o nosso Tentantes Projeto de Vida, e falamos sobre essa relação. Trouxemos os médicos com seus pacientes, né? E casos reais mostrando que essa relação, ela não só tem que ser de confiança e envolver empatia e transparência e diálogo, porque é uma relação que pode ser com certeza muito duradoura, né? A gente não sabe exatamente o quanto a gente vai estar com esses médicos, e segurar na mão de alguém nesse momento é de extrema importância e faz toda a diferença pra gente, certo? Então é por isso que eu tô aqui. Como é que a gente acha essa clínica ideal, esse especialista que realmente faz diferença na nossa trajetória, né? Então isso, muitas vezes a gente vai no Google, as redes sociais estão aí bombando, a gente tem acesso a informações dos médicos que fazem lives, que fazem webinars, e a gente muitas vezes vai através dessas opções, né, que a tecnologia está nos oferecendo. Na minha época não tinha tanta gente falando sobre isso, né, sobre a reprodução assistida em si, e isso é uma bênção, né, para quem está agora sendo tentante. Com toda a pandemia, com toda a angústia adicional, pelo menos agora a gente tem mais informações, né? Tem mais conteúdo para trazer para casa. Mas vamos lá, então tem muita gente que também acha uma clínica, acha um especialista através de uma amiga, né? De uma indicação e dos índices de sucesso de uma clínica. Então tem várias maneiras para a gente achar a clínica ideal ou o nosso médico, né, ideal. Maravilha, né? Eu tive muita sorte na minha jornada. Quando eu fiz com meus óvulos próprios e a ovodoação, eu tinha um médico acolhedor, né, uma clínica maravilhosa, multidisciplinar, que desde a moça ali que serve o cafezinho pra gente, assim como a recepcionista, as enfermeiras, o embriologista, todos estavam olhando para a mesma direção. Então eu me considero uma pessoa muito de sorte. Mas e algumas de vocês que estão na luta, que já passaram por uma, duas, três clínicas, né? Isso acontece com muita frequência, muito mais do que a gente imagina. Os números estatísticos são altíssimos, né? Se a gente for buscar a experiência do paciente. E eu acho assim muito importante ser falado o que é uma boa experiência do paciente, né? O que a gente espera da reprodução humana? Acolhimento, calor humano, não é verdade? Então acho que o mínimo quando a gente entra num consultório médico, que a gente muitas vezes vai com muita informação, porque a gente foi atrás de informação, e muitas vezes a gente cai de paraquedas, né? E na minha época eu não tinha muita informação, eu não conhecia muito a reprodução assistida, eu fui conhecendo aos poucos, né, no decorrer da minha jornada. Então esse especialista que segura a nossa mão e entende o tamanho do nosso sonho, ele vai fazer diferença na nossa vida, não tenha dúvida, né? Então é esse especialista que a gente precisa confiar, que a gente precisa dizer assim para ele: olha, fulano, seja claro, me mostre as reais possibilidades, né? Me mostre o melhor caminho, né? E seja didático também, porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente às vezes não entende muito sobre o assunto, a gente não é médica,
né? A gente vai se familiarizando aos poucos. Então, uma experiência positiva é aquele médico que sim, que sabe usar as palavras certas, né? Que traz o nosso marido, nosso companheiro ou nossa companheira para dentro da nossa jornada, que não fica simplesmente dando atenção só para um, né? Porque o outro fica meio perdido. A gente precisa que o casal esteja ali, né? Sendo tratado de forma humana, certo? E eu acho que é isso. Eu acho que esse diálogo, esse jogar aberto, eu acho que esse jogar aberto, né? Falar para nós o passo a passo, como é que vai ser a nossa jornada, quais são as possibilidades, quais são os cenários existentes. Eu acho isso é transparência, isso é de fundamental importância, porque isso fica muitas vezes nas entrelinhas, é invisível perante os olhos, né? Essa empatia e tal. A gente vai daqui a pouco, se tá tudo certo, ok, e se não tá tudo certo? Muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga. Não, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Gente, não dá para tentar mais um pouquinho. A coisa mais importante que a gente tem é a confiança que a gente deposita nos especialistas e os especialistas na gente. Isso é uma relação de dois lados, entende? Então é por isso a importância dessa relação. Não existe só um lado só. O especialista, a maior alegria para eles, a princípio, um bom especialista é o nosso positivo. O sucesso deles é o nosso positivo, entendam? Então, um bom médico, ele luta para que a gente saia dali com aquele positivo. E se não der por um caminho, esse especialista tem que saber a hora de chegar para nós e conversar e mudar a estratégia, mudar o protocolo e ser transparente, ser honesto. E mais uma vez, falar os próximos passos, as possibilidades. Isso é ser um bom especialista e isso é ser acolhida, né? Porque não adianta a gente estar perdendo tempo. Daqui a pouco, se a gente não tem essa confiança, será que a gente vai conseguir esse positivo? Sempre desconfiada, sempre com o pé atrás, sempre insegura. Isso determina muitas vezes o nosso sucesso da FIV, né? Seja qual for a forma de gerar amor, isso é muito importante. E agora falando ao contrário, o que é uma experiência péssima, né, do paciente? O que é nós não nos sentirmos acolhidas? É simplesmente após, por exemplo, um negativo, a gente não ter nenhum tipo de contato com nenhuma pessoa da clínica, né? Simplesmente não existe mais esse tipo de comunicação. Como a gente sente falta, né, de um apoio após um negativo, uma palavra, um telefonema, um afeto, para que a gente possa sim conseguir dar uma nova chance um pouquinho mais ali para frente, não é verdade? Então, uma outra coisa que a gente também não gosta e que eu acho assim de extrema importância falar aqui é quando a gente tem uma clínica que a gente não se sente confortável no sentido de se sentir apenas um número. Essa clínica ser muito comercial, né? E a gente simplesmente não se sentir acolhida por causa disso. Isso é muito ruim, né? Uma vez eu me lembro que eu sangrei muito. Eu já estava grávida do Henrico. Na verdade, estava grávida dos gêmeos, né? E um não se desenvolveu. E aí eu me lembro que eu tinha na mão, quando eu tive aquele sangramento louco, assim, que eu pensei, bom, o que está acontecendo? Eu estou perdendo meus filhos, né? E aí eu tinha um canal de comunicação da clínica. Eu tinha um telefone de plantão. E na mesma hora eu liguei e atenderam. Gente, o alívio que dá quando a gente tem essa possibilidade de falar com alguém, dizer o que eu faço agora, qual é o próximo passo, eu vou para o hospital, eu vou tomar medicação. Isso não tem preço. A gente conseguir falar com alguém no momento de desespero é realmente fundamental, né? Então são uma série de coisinhas que fazem toda a diferença na nossa trajetória e que se a gente não ficar ligado, a gente vai deixando
E aí a gente se dá conta lá pra frente que a gente perdeu tempo, que a gente já devia ter mudado a clínica ou o especialista há muito tempo, que a gente estava assim completamente cega, talvez, né? Querendo que dê certo uma coisa que não ia evoluir, né? Muitas vezes eu vejo muitas tentantes falando assim pra mim: gente, o problema do meu médico também, um dos problemas é que ele é avesso a fazer novos protocolos, ele não é tão investigativo, entende? Isso vai muito de tentante para tentante, porque cada tentante tem um grau de sensibilidade, né? Agora, no geral, a gente quando troca de uma clínica ou de um especialista, a gente começa do zero tudo, né? Tudo do zero. Então é muito frustrante, porque às vezes a gente perde muito tempo dando vários passos para trás. Então, se a gente conseguir, né, ser o mais assertiva possível, é maravilhoso, né? E se a gente vê que as coisas não estão evoluindo, não está tendo uma reciprocidade, uma química, né, uma relação de confiança, gente, não percam tempo, sabe? Não dá para perder tempo, por 1000 motivos. A reprodução assistida é cruel, né? A gente tem aí um time para as coisas. Então é muito importante a gente desde o comecinho ficar atentas para que essa jornada seja facilitada, seja mais leve, com uma equipe e com um especialista que, segundo o Dr. Renato, que participou conosco no nosso encontro, segura a nossa mão e às vezes essa mão ela vai escorregar e a gente vai largar essa mão. E às vezes a gente precisa largar por um momento essa mão e depois a gente pega ela de volta. Já aconteceu comigo isso, né? Mas essa mão é importante a gente ter, né? Além dos nossos companheiros ou companheiras, enfim, essa mão dessa pessoa que vai participar desse sonho todo, é importante a gente pegar. Se a gente não consegue pegar a mão desse médico, será que essa jornada não vai ficar muito mais pesada do que ela realmente já é? Então vamos se ligar nisso, tá? A importância do médico, da relação que a gente constrói na nossa jornada com nossos médicos, com a nossa clínica, e ficar ligadas, sim, porque se essa relação não tá boa, a gente precisa ir atrás dela, atrás dessa experiência do paciente, porque nós estamos, pessoal, em uma nova era, né? E isso é a base de tudo. Eu sempre falo, a base de tudo é a confiança, é o diálogo que a gente estabelece, né? Então, se a gente se sentir um a mais, um número, a gente não vai dar conta, a gente vai acabar desistindo, e esse grau de insatisfação é muito comum. Faz muitos casais, muitas famílias desistirem. É uma coisa que vai acabando com a gente, né? Um dia é um problema aqui, outro dia é um problema lá, e aí vai gerando uma insatisfação tão grande que a gente acaba desistindo. E não precisa ser desistido, a gente pode olhar para aquele médico, olhar para aquela clínica e mesmo, só uma observação, mesmo não tendo positivo, que já foi no meu caso, de eu ter 2 FIVs com meus próprios óvulos, não ter conseguido positivo com essa clínica e ter sido acolhida de uma maneira gigante, grandiosa, com respeito, com transparência. Porque o meu médico na época, ele disse: Karina, então agora a gente vai ver, o que a gente vai fazer? Ele me deu as opções, ele foi realista comigo e transparente. E ele chegou para mim e disse: agora eu vou te apresentar uma nova forma de gerar amor, que é a ovorecepção. Né? E me botou todo o cenário à minha disposição para eu tomar a melhor decisão, junto com ele, junto com meu marido, junto com uma psicóloga, né? E eu acho que é isso, eu acho que é esse tipo de relação que a gente espera da reprodução assistida. E é isso que eu desejo para vocês também. Muitos positivos em 2021, mas muitos mesmo, assim. E que vocês tenham um Natal especial, viu? Foi um ano muito difícil, um ano de pandemia, onde todas as tentantes ficaram num compasso de espera, né? E já é difícil a caminhada, imagina tendo que adiar ainda mais o nosso sonho, né? Não deve ter sido nada fácil para quem está nessa caminhada nesse ano.
Mas uma coisa eu digo para vocês, nunca teve tanta informação à nossa disposição. Então, eu espero que vocês transformem esse limão numa limonada, né? E consigam trazer esses esclarecimentos para a jornada de vocês e que vocês se sintam prontos em 2021 para trazer esse bebê para casa. Tá bem? Um Feliz Natal para vocês e tudo de bom.